Oi, gente! Iniciando mais um vídeo por aqui e o vídeo de agora vai ser um bate-papo. Eu fiquei muito relutante em relação a fazer esse bate-papo, sabe? Mas eu aprendi uma coisa: se a gente não fala, nunca nada será dito, né? E eu tô numa posição hoje de uma pessoa onde eu tô divulgando coisas, eu tô transmitindo informações. Então eu acho que esse momento eu não poderia deixar de passar, né? E simplesmente não falar. É mais voltado para maternidade, não é nada voltado para casa, mas como meu canal é a minha rotina não só de dona de casa, mas também de mãe. Então, como mãe, eu venho aqui falar com vocês, né? Hoje eu me vejo um pouco, sinceridade, no lugar da minha mãe, porque a gente só sabe das coisas quando a gente se torna mãe, né? Então, assim, eu vou estar lavando a louça, eu vou estar fazendo as coisas aqui da cozinha, e vou estar conversando com vocês. Como se fosse uma ligação, sabe aquela ligação que você faz para uma amiga, para meio que desabafar, né? Mas e também você acaba que aprende. Então é basicamente um pouco isso que eu vou viver com vocês agora, né? Eu não falei para vocês, porque eu fiquei buscando um momento, eu fiquei tentando gravar de uma forma para mostrar não só a parte da, assim, não é de sentir, gente, na questão de sentir pena, pobre coitada, isso e aquilo outro que ela passa, não sei o quê. A questão não é essa. Eu tô aqui para dar informação, né? E eu vou ser bem rápida em relação a isso, não vou ser muito profunda, mas já adianto para vocês, se vocês tiverem essa necessidade de querer saber um pouco mais em detalhes, eu posso estar falando para vocês, mas eu vou só mais focar mesmo no assunto. Mas se vocês quiserem mais detalhes, eu posso depois passar para vocês, sem problema nenhum, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa saber. Mas eu vou focar no assunto, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu era pequena, gente, assim, não digo tão pequena, mas mais ou menos acho que na idade do Enzo realmente era isso, né? Eu sofria muito bullying. Nossa, gente, eu sofria bullying. Eu sofria bullying porque minha mãe alisava meu cabelo, que meu cabelo era crespo, minha mãe alisava meu cabelo. Aí eu sofria bullying porque minha mãe alisava meu cabelo. Eu sofria bullying porque eu era gorda. Então, assim, eu nunca fui o tipo de menina que agradava, né? Agradava aos meninos pra ficar olhando, né? Eu tinha minhas vaidades, sim. Sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre fui uma pessoa de bem com a vida, mesmo passando por certas situações. E assim, eu também não divulgava pra minha mãe, não. Minha mãe descobria pelos outros o que eu passava. Às vezes por uma colega, às vezes pela professora. Minha mãe sempre buscava tentar resolver. Minha mãe sempre buscava tentar resolver. Às vezes dava jeito, porque aí às vezes aquela pessoa que passava fazia alguma coisa comigo, como aconteceu um caso uma vez. Minha mãe foi na casa do menino. Minha mãe foi na casa do menino. E aí, gente, o que aconteceu? Minha mãe conversou com os pais do menino, né? Conversou, porque ela falou com ele e falou assim: vamos lá que eu vou na sua casa. Vou falar com a sua mãe e com o seu pai. Porque não é justo você fazer isso com a minha filha. E aí minha mãe minha mãe fazia muito isso. Entendeu? Só que hoje em dia, gente, a gente vive num momento tão complicado da vida. Na minha infância era complicado, mas não era tanto. Hoje em dia a empatia é tão grande em relação a certas coisas, né? E a falta de paciência, de compreensão das pessoas também, né? Eu vejo tanto caso aí da pessoa, às vezes, de estar numa fila, aguardando, e não estar satisfeito por estar na fila, vai lá dar um tiro na outra, vai lá dar um tapa na outra. Então, assim, não é um momento para isso. Então, já que não é um momento para isso, é um momento que eu posso vir aqui e divulgar esse vídeo para vocês, como mães, para vocês ficarem mais espertas, né? Vocês terem uma noção do que acontece, às vezes, com o seu filho, que às vezes o seu filho está passando por um momento e você nem sabe, né? Mas, assim, eu não divulguei aqui pra vocês, mas o Enzo, ele tem o laudo de TDAH, né? Já há 2 anos ele tem esse laudo, né? Se vocês quiserem mais detalhes, depois eu conto até onde como eu cheguei nesse laudo, né? Mas não vai ser esse o assunto agora. E aí, quando veio essa situação do TDAH e tudo, porque o Enzo sempre foi uma criança que
inquieta, de não parar, de brincar o tempo todo, de não focar, né? Então eu sempre fiquei de olho e ele estudava no colégio público. Ele estudava no colégio público e eu resolvi passar ele para o colégio particular, porque achei necessário, achando que a escola iria ser uma escola inclusiva, achei que a escola iria abraçar a causa, eu achei que a escola ia ter um diferencial e foi ilusão minha. Mas também é um outro ponto, né? E nessa escola o Enzo ficou 2 anos. E sempre desde o início ele falava pra mim: mãe, as crianças não gostam de mim. Mãe, as crianças não gostam de mim. Mãe, as crianças não gostam de mim. Eu, Enzo, para palhaçada, não deve ser isso não, meu filho. Eu sei que em alguns momentos o Enzo é chato, porque por conta do TDAH, essa inquietação dele de ficar sentado, de falar além da conta, né? Porque ele é muito inteligente, então ele tem hiperfoco no Sonic, então tudo que é voltado pro Sonic, ele sabe, ele entende, ele quer compartilhar, ele quer que as outras crianças entendam, quer que as crianças deem atenção para ele. Ele gosta de ser um pouco o centro das atenções. E nem toda criança está preparada para isso. Mas isso aí é uma conta que você, pai, e você, mãe, você tem que acertar com seu filho. Porque hoje o mundo tem que ser inclusivo. E essa inclusão começa na escola, né? Na escola, começa dentro de casa. Na verdade, começa em casa para ir para a escola. Então, o que acontece? Ele tem, né? Eu falo às vezes para ele: meu filho, você às vezes tá chato, muda de assunto, vamos isso, vamos aquilo, outro, né? Mas não é desmerecendo ele, até porque uma coisa é dentro de casa, outra coisa é o mundo, né? Eu, como mãe, eu tenho noção de que o mundo é cruel, né? Então, eu sempre ficava em cima dele, ele falando: fulano não gosta, Beltrano não gosta. Eu, meu filho, então vai em busca de quem gosta. A sala com 15 alunos, pelo menos 1 ou 2 vão gostar de você. E aí anula aquele que não gosta, né? E assim foram se passando o tempo, né? Se passaram 2 anos, que ele ficou nessa escola 2 anos, né? Por alguns motivos e outros que, se vocês quiserem saber, depois eu gravo um vídeo, que não vai ser nesse vídeo. E aí eu botei o Enzo para a escola particular, né, para pública. Voltei ele para a escola pública, né, na intenção de ser mais inclusiva. E aí a gente participa da igreja, né? A cada 15 dias eu frequento o Crisma, porque com a minha rotina de trabalho, eu não consigo participar da Crisma todo domingo, né, por conta do horário. Mas a cada 15 dias eu vou, e o Enzo participa da Perseverança, que tem dois coleguinhas dele da escola, nessa turma. E aí fui pra minha aula, deixei o Enzo lá, né? E quando a gente saiu, a gente vinha andando, conversando, aí ele foi e falou: mãe, fulano falou pra mim que estão festejando a minha saída da escola. Falei: hã? Ele: mãe, não falava pra você que não gostavam de mim? Então, estavam festejando a minha saída da escola. Falei: meu filho. Ele: eu falava pra você, mãe, que não gostavam de mim, que não gostavam de mim. Eu falei: meu filho. E eu falei assim, e por diversas vezes, gente, eu fui na escola, né? Porque eu falei assim: não deve ser isso. Eu ia lá, a professora falava: não, mãe, nem isso não. Não tem ninguém que não goste dele. Apesar de eu saber que às vezes até outra professora, não essa do último ano, mas a outra professora, fez comentários com a turma, né? Que por conta dos dias que o Enzo não ia, né? Mas também fiquei chateada, porque ela, como professora, ela não poderia ter essa postura. Que ela achasse, gente, que ela achasse o Enzo chato, que ela achasse que é complicado, mas guarda pra ela, falasse com alguém dentro de casa, não comentasse na escola. Por quê? A escola é próximo de casa, as crianças convivem, e as crianças não mentem, elas contam. Se você comenta uma coisa aqui hoje, daqui a pouco ela vai estar lá comentando também. Então, assim, vocês têm que saber muito bem o que vocês falam, porque as crianças comentam entre elas. Às vezes você não quer que a pessoa saiba de alguma coisa, mas a criança vai ser aquela que vai contar. Então, assim, foram diversas situações que aconteceram, né? Que eu fiquei magoada, né? Então, assim, aí eu falei pro Enzo assim, falei: meu filho, esse mundo é assim. As pessoas, elas não têm... elas são, assim, como é que eu pude falar pra ele? Eu falei pra ele o seguinte, que no mundo nem todo mundo vai gostar da gente.
A gente vai ter aqueles grupos que vão gostar, a gente vai ter aqueles grupos que não vão gostar, né? E a gente vai se encaixar num grupo e naquele grupo que a gente vai seguir. Né? Nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, apesar do que a gente tem que gostar de todo mundo, né? Mas não é dessa forma que funciona o mundo. Não é dessa forma. Então, já que não é dessa forma, a gente meio que às vezes tem que aceitar o fato da pessoa não gostar da gente e conviver com aquilo. E saber conviver. Mas meu filho vai fazer 10 anos ainda, gente. Né? Ele vai fazer 10 anos ainda. Ele é uma criança. Da mesma forma que um dia eu fui chamada de gorda e neguinha do cabelo liso, né? Do cabelo alisado, não do cabelo liso. Neguinha do cabelo alisado. Foi o que eu ouvi. Então, assim, a questão toda é que é chato. Eu, como mãe, saber que meu filho passou por essa situação e muitas das vezes eu achei que não fosse verdade, achei que fosse mentira, né? Eu acendi a luz da cozinha porque eu tava oscilando coisa. Alexa, acender a luz cozinha. Porque vai ser um vídeo que eu não vou cortar. E aí o que acontece, gente? Foi chato. Eu fiquei dias pra digerir, pra saber como é que eu ia repassar isso, sabe? Porque não é fácil, né? Lidar com uma emoção dessa. Ele em si se importou, mas não tanto. Porque ele não levou essa informação pro coração dele. Ele só simplesmente falou, mãe, não gostavam de mim. Eu falava pra senhora, a senhora não aceitava. E paciência, porque agora eu tô em outra escola e as crianças gostam de mim, né? Segundo ele. Então, assim, já eu como mãe não, eu levei pro coração. Eu já fiquei imaginando quantos dias ele deve ter passado por uma situação que eu não fiz nada porque eu achei que não era verdade, entendeu? Passou pela minha cabeça tantas coisas, gente, tantas coisas, que assim, eu vim gravar esse vídeo pra pedir você como mãe, como você como pai, para você ter mais amor ao próximo, passar isso pro seu filho antes de sair de casa. Falar pro seu filho, meu filho, olha só, você pode chegar numa sala hoje e ter uma criança autista, pode ter uma criança síndrome de Down, você pode ter uma criança que é cega, surda, muda, TDAH, não importa, mas você tem que ter amor ao próximo. A criança é chata? Ok, a gente entende como outra qualquer criança vai ser. Só que guarda pra você certas informações, né? Você chega em casa e fala com a mamãe, mãe, mas hoje ele tava chato, hoje ele teve crise, hoje não sei o quê. Não importa, não importa. Mas saiba lidar com a situação, sem excluir a criança. Se naquele dia você não tá muito bom, não dá muita bola, deixa pra lá um pouquinho. Mas no outro dia você já tá com mais atenção, você vai lá e dá um suporte à criança. Entendeu? Porque é o que eu ensino meu filho, independente dele ter TDAH ou qualquer outra coisa, gente, é o que eu ensino. Ele tem que ter amor ao próximo. Para isso eu botei ele na catequese, para ele aprender a conviver com outras crianças, para outras crianças cuidarem dele, que era o caso que na igreja ele era querido, entendeu? Independente da situação, as crianças já sabiam, as crianças não ficavam debatendo, as crianças não ficavam excluindo ele, né? Que é a palavra exclusão, né? Porque é o que hoje as escolas vivem, não é uma inclusão, é uma exclusão. Porque eu entendo que as crianças não têm filtro, eu entendo que as crianças são verdadeiras, mas o pai e a mãe tem que podar, mostrar para a criança o que tem que ser feito. Pode não agradar agora, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Pode não ser bom para mim hoje, mas eu tenho que ter cuidado com quem eu falo, o que eu falo. Porque por trás de uma criança deficiente, uma criança especial, tem uma mãe, tem uma família que luta pelaquela criança e sabe que cada degrauzinho é difícil alcançar, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter mais empatia, né, pelas outras, né? As pessoas têm que ter mais compaixão, as pessoas têm que ter mais paciência para certas situações, porque não é fácil. Não é fácil. De repente é fácil para você, que você pega e bota seu filho de castigo e ele aceita o castigo.
De repente é fácil para você, que você pega e conversa com seu filho e ele entende, né? Pode ser mais fácil, mas ensina para o seu filho a ter mais amor pelo próximo. Mostra para ele como é que tem que ser, porque é o mundo de hoje, né? Porque eu, como mãe, eu quero ter segurança de que meu filho vai voltar bem da escola, de que ele não vai sofrer bullying, que ele não vai apanhar, que ele não vai ser desmerecido, que as crianças vão gostar dele independente do que ele faça, porque ele é uma pessoa boa, entendeu? Então, é sobre isso que eu tenho para falar para vocês, né? Você que é mãe, reveja o seu conceito sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Reveja coisas que às vezes você fala e você não tem noção do que seu filho está fazendo fora de casa. Procura olhar caderno, procura olhar a mochila, procure ir na escola conversar com a professora, porque eu faço isso. Qualquer situação eu estou na escola, independente de qualquer coisa, tanto do Enzo quanto do Benjamin. Então, assim, eu acho que você como mãe, né, porque a maioria das mulheres aqui que me ouvem, você tem que ter esse lado, né, de saber educar o seu filho, mostrar para ele que a verdade é essa. Você tem que ter amor ao próximo. Se a pessoa tem uma dificuldade, você vai lá e ajuda. Se aquela criança é cega e precisa ir no banheiro, por que não você ser a criança que vai ajudar a ir ao banheiro e ajudar a pegar um suco e ajudar a guardar o material? Por que não? É o amor ao próximo, gente. O mundo tá tão difícil, cara, tá tão difícil. E os pais não estão ensinando as crianças da forma que tem que ser. Porque a escola, ela tá com uma grande deficiência. Porque a escola, ela não tá preparada para receber crianças com TDAH. Elas não estão preparadas para receber crianças com autismo. Elas não estão preparadas para receber crianças com deficiência. Elas não estão. Porque o governo, ele investe muito pouco, entendeu? E é triste para mim como mãe, né? Às vezes eu vou levar o Ben na creche e eu vejo uma mãe que está querendo fechar o laudo do filho, né? Na pré-escola, e já está há 2 anos esperando pelo SUS, porque não consegue, né? E ela não tem condição de pagar um médico particular. Ela tenta se apertar para poder dar conta. E aí ela tenta. E aí na escola, as professoras tentam, mas não é só a escola. A criança tem que também ter um acompanhamento, tem que ter um tratamento, né? Porque não é fácil. A prova tem que ser diferenciada, né? A matéria em si tem que ser diferenciada para poder dar, né, aquele incentivo para a criança ir para a escola todos os dias. E não é isso que acontece, gente. Só eu sei o que eu passo por conta de escola. Por conta que meu filho custou aprender a ler, né? Meu filho custa, às vezes, aprender algumas coisas. Para outras, ele é maravilhoso, ele entende, né? Ele faz cada desenho lindo, ele faz cada boneco de papel. Gente, vocês não têm noção. Às vezes eu até mostro para vocês aqui. Então, mas ele tem algumas limitações. Eu já conversei com a professora. Eu tô sempre indo na escola, vendo quem são as crianças que estão em volta dele, né? Porque é necessário. Porque se os pais não ensinam, a gente tem que, como mãe, tentar ver o que acontece com nossos filhos. Porque não é autoproteção, gente. Não é autoproteção. Não é pegar e, não, eu tenho que deixar meu filho aprender com o mundo. Não, enquanto eu for mãe, eu tenho que ensinar meu filho. Porque aprender com o mundo é triste. Às vezes eu até brigo com o Enzo e falo assim, você vai aprender com a vida. Você tem que aprender com a vida, você tem que aprender com as pessoas. Não, eu também tenho que ensinar ele. Porque aprender com a vida dói muito. Aprender com a vida dói muito. Enquanto não é na prática, não dói. Né? Enquanto é na teoria, mas na prática dói, gente. Dói muito. Dói muito. Eu sei 1/3 parte do que uma mãe atípica passa. Eu sei. Eu bato palmas para elas. Porque não é uma vida fácil. Porque por mais que exista o pai, a mãe é aquela que luta muito mais, porque a gente carregou
9 meses no nosso ventre e a gente sabe muito bem como são nossos filhos. O pai tenta, o pai às vezes consegue, mas a paciência vem da mãe. Né? A mãe desde o início sabe que tem uma coisa diferente no seu filho. Não sabe o que é, mas tem uma coisa diferente. A mãe, ela sabe. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Vocês, como pais, vocês têm que ensinar seus filhos. Tem que ensinar seus filhos. Porque não tá fácil. Não tá fácil pra mim e não tá fácil pra outras mães que passam praticamente pelas mesmas coisas que eu. Então, é o recado que eu dou. Né? É esse vídeo que eu queria falar pra vocês sobre isso. É sobre o amor ao próximo, sobre a inclusão que começa em casa. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu já falei bastante. Mas como eu falei pra vocês, se vocês quiserem sobre qualquer coisa, né, mais entendimento, eu tô aqui pra isso. Vocês podem estar deixando um recado que eu vou estar divulgando mais alguma coisa, se for do interesse de vocês, tá bom? Agora eu vou finalizar o vídeo. Ó, um grande beijo, ó. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e ó, deixa o like, tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima.